Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Esse tal, voltando a casa, reúne seus amigos e vizinhos e lhes diz: Congratulai-vos comigo, pois achei a minha ovelha que se perdera. Eu vos digo que, igualmente, mais alegria haverá no céu por ter um pecador feito penitência do que por causa de 99 justos que não precisam fazer penitência. Lucas 15, 6 a 7. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos que sofrem no além-túmulo. Graças a Deus. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que já se encontram no plano espiritual. Principalmente, Jesus, por aqueles que estão a sofrer, vítimas de acidentes, vítimas de assassinato, vítimas das drogas, vítimas do suicídio, vítimas do aborto, vítimas das doenças, vítimas das guerras, vítimas da fome. Que o seu amor, Jesus, envolva cada um desses irmãos que estão a sofrer. Que os bons espíritos, seus anjos da guarda, consigam acessar seu campo astral, trazendo-lhes o consolo, o conforto que tanto buscam, que tanto precisam. Olhe, Jesus, por aqueles que estão à busca de vingança, que estão na psicosfera da nossa cidade, do nosso país, da terra, causando intrigas, provocando sustos nas pessoas, provocando toda espécie de dano. Que todos esses irmãos, Jesus, possam, nesse instante, receber o lenitivo que tanto precisam. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, que maravilha, né? Hoje nós teremos a reunião administrativa da nossa casa espírita a partir das 7h30 da noite. É importante a gente estar presente para auxiliar-nos no planejamento das atividades de fim de ano, tem as atividades para o próximo ano. Então, é bom a gente sempre estar aí atento. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas.
Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 8. Confessar o Mestre. Muitos companheiros de labor evangélico supõem que confessar o Mestre se resume tão somente numa profissão de fé por intermédio das palavras. Para a demonstração de que aderimos sinceramente a Jesus, bastará subir a uma tribuna ou discutir acaloradamente com alguns amigos que ainda não nos conseguem compreender. Semelhante confissão tem sido o objetivo da maioria dos discípulos através dos tempos. Mas essa atitude desassombrada é uma das faces da realização sem constituir, entretanto, o seu precioso conjunto. Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder, em ações de amor e desprendimento que os homens vulgares ainda não conhecem. Não será instituir convicções apressadas nos outros, mas pautar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar junto de nossa alma algo de mais elevado que não sentem noutros lugares e situações do mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres, quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala no Evangelho da Verdade e do Amor. É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, janeiro de 1942. E também no livro Segue-me, da editora O Clarim, no capítulo Contra o Perigo. E também na obra Mentores e Seareiros, da editora Ideal, capítulo Confessar o Mestre. Meus amigos, o Emmanuel nos traz essa reflexão, aquilo que a gente já vem conversando aqui por vários tempos, em outras oportunidades. É muito fácil a gente abrir a boca e dizer que confessa Jesus, que ama Jesus, quando todos os demais sentidos, o nosso coração, nossa mente não está com Jesus. É só por questões de comodidades ou de desejos que a gente tenha, interesses que a gente tenha. E aí a gente abre a boca para todos os cantos que confessam Jesus. Mas na hora em que precisamos dar testemunho do Cristo,
a gente inventa desculpas e cai fora. Então, é preciso que a gente busque, de fato, a vivência do Evangelho de Jesus. Porque é muito fácil a gente discutir. Por exemplo, nós que somos espíritas, às vezes a gente tem alguma conversa com alguém sobre a doutrina espírita, mas no fundo a gente não vive aquilo que a gente conversa. Então, é preciso a gente fazer Jesus circular por nossas veias, os nossos nervos, vivendo o evangelho do amor, vivendo o evangelho do perdão. Então, isso é viver Jesus. Uma religião que não faz a gente melhor, nós temos que desconfiar dela. Uma religião que prega o ódio, que prega a perseguição ao filho que é gay, por exemplo, expulsar o filho gay de casa aos 14 anos, aos 12 anos, para que ele viva toda sorte de sofrimento nas ruas, isso é ser cristão. Ser cristão é engravidar a filha, engravidar a empregada doméstica e mandar fazer o aborto. Ser cristão é trair a esposa, trair o esposo. Ser cristão é agredir a esposa. Ser cristão é expulsar, afastar, maltratar aquele que, por causa da sua cor, por causa da sua condição sexual. Então, se ser cristão é fazer isso, nós estamos entendendo muito errado o Evangelho de Jesus. Ser cristão é amar. Ser cristão é perdoar. Então, se a gente não está conseguindo fazer isso, é preciso reavaliar a nossa condição de cristão. Não confirmei a fonte, não sei se é verdade, mas a Mahatma Gandhi dizia que ele gostava da doutrina dos cristãos, mas ele não se tornava cristão, porque os cristãos guerreavam. Quantas vezes aí para trás, na Idade Média, condenamos os outros por serem diferentes, condenamos a fogueira. Então, meus amigos, é muito sério quando a gente diz que é cristão. É sério porque nós temos que rever nossas condutas. Nós temos que fazer a reforma íntima. É sério porque precisamos nos modificar. Por isso que seguir Jesus é entrar pela porta estreita. Exige de nós também sacrifício. Se hoje nós fôssemos condenados a uma cruz, ou à fogueira, ou ser comido por leões, será que a gente diria que era cristão? No momento oportuno, a gente não diria, não abjurava dizendo que não seguia Jesus? Então, meus amigos, hoje não se exigirá de nós o sacrifício numa cruz, mas é preciso que a gente seja de fato coerente, seja de fato seguidor de Jesus. Afastemos da hipocrisia, do discurso vazio, que não traz nada de Jesus. Um discurso cheio de sangue, que traz morte, que traz assassinato. Então, busquemos
Jesus em todos os momentos da nossa vida, mudando a nós mesmos, transformando-nos, não nos tornando santo ainda. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Então vamos, de mãos dadas, seguir Jesus. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, colocamos em tuas mãos toda a população da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, toda a população terrena, principalmente, Jesus, aqueles que assumiram compromissos de governar, para que esses possam estar imbuídos do amor do Cristo. Afastem de seus corações o desejo do poder, da riqueza, da ganância, o desejo da guerra. Que o amor seja a nossa meta, Jesus. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.